A santa paz de Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por misericórdia de Deus, sou ancião na comunidade cristã no Brasil. Meu nome é Isaías Francisco Morato. Irmãos e irmãs, estamos fazendo uma série de estudo da Palavra de Deus e eu quero trazer para você o que tem diferente na CCB e na nova CCB, irmão Isaías. Muitos estão perguntando, então eu quero falar para os irmãos, já inicia por aí, porque nós temos o estudo da Palavra de Deus. Segundo ponto, resgatamos aquelas pessoas que, de um certo modo, perderam o direito de estar dentro da igreja com liberdade. Buscamos ela, pregamos a palavra de Deus na vida dela, para que ela possa se arrepender, se converter realmente ao Senhor e voltar e não pecar mais, ficar firme no Senhor Jesus Cristo. Vamos falar hoje sobre a nova aliança. Poxa, se tem nova é porque já existiu uma antiga aliança. Vamos entender um pouco sobre a antiga aliança e a nova aliança. A antiga aliança, Deus fez ela com Moisés e com aquele povo que saiu do Egito, abraçando-as, e falou para eles: se andares conforme o meu mandamento, o meu estatuto, te abençoarei. E o Senhor abençoou mesmo, de fato, financeiramente e espiritualmente, o Senhor abençoou aquele povo. Não tinha nem gigantes que conseguiam lutar contra aquele povo, porque aquele povo era o povo de Deus. Essa é a velha e antiga aliança, a aliança mosaica. Vamos entender um pouco da nova aliança. Vamos começar pelo texto bíblico no livro de Hebreus, capítulo 7, no versículo 22. Vamos ver a sua narrativa. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado superior, autor superior da aliança. Realmente, então, preenche todas as lacunas do nosso pensamento entre as discrepâncias das explicações que muitos têm como a nova aliança. Jesus Cristo é o fiador, o mediador para nascer essa nova aliança, dando a sua própria vida no Calvário, na cruz. Então, inicia-se o coração da nova aliança pelo Evangelho de Jesus Cristo. É iniciado, não que seja, mas é iniciado o coração da nossa conversa aqui. Se nós prosseguirmos com o mesmo livro de aos Hebreus e entrar no capítulo 8 e decorrer os seus versículos, vamos começar a entender que a nova aliança de fato não é o novo evangelho. Porém, tem o coração, como já disse no início, o coração do evangelho sobre essa nova aliança. Vamos entender que o capítulo 8 vai nos fazer entender o que é essa tal nova aliança. Neste livro de Hebreus, no capítulo 8, do versículo 13, ele narra esta palavra. Este editor de Hebreus fala: dizendo, nova aliança, envelheceu a primeira? Ora, o que foi tornado velho e se envelheceu, perto está de acabar. Querendo dizer, vai iniciar agora uma era da nova aliança. Vamos entender. Neste capítulo, nós podemos entender que quando o autor, escrevendo ali aos Hebreus, ele estava pensando na época de Jeremias, que Jeremias falou da aliança de Deus para com o homem. Vamos entender um pouco sobre esse questionamento. No livro de Jeremias, no capítulo 31, e agora este autor desse texto do Novo Testamento pega por base essa antiga aliança de Jeremias e agora vamos entrar no que ele escreve. No capítulo 8, do versículo 6, diz assim: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente,
quanto é mediador de melhor pacto, melhor aliança, qual está firmado sobre melhores promessas. A mesma Bíblia, em outra tradução, diz assim: agora, porém, o ministério de Jesus recebeu o superior deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador. Mediador é aquele que intercede, aquele que cuida, né? Aquele que nós buscamos sobre ele que pode nos fazer alguma coisa. De qual ele é mediador e superior à antiga aliança, e sendo baseada na promessa superior. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma teria buscado uma segunda aliança. Vamos entender no versículo 7 do mesmo livro, capítulo 8, de aos Hebreus. Porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Verso 8. Porque, repreendendo-os, lhe diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Vamos entender um pouco mais do versículo 9. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais. Ele estava dizendo da primeira aliança que fez lá com os pais, lá no início, lembra? No dia em que os tomei pela mão, tomou pela mão e tirou do Egito, para os tirar da terra do Egito. Acabamos de explicar. Como não permaneceram naquela minha aliança, que os homens começaram a adorar outros deuses, fazer muitas anomalias, então quebraram a aliança, né? Eu para eles não estarei, diz o Senhor. O que ele disse? Como eles quebraram a aliança comigo, eu não vou estar mais com eles. Vamos deixar eles sozinhos por um período. Vamos para o verso 10? Porque esta aliança que depois daqueles dias farei à casa de Israel, diz o Senhor, porei a minha lei no seu entendimento, em seu coração, e escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Que ele está dizendo? Ia vir uma nova aliança, essa nova aliança ia fazer esse povo novamente se achegar a Deus, para Deus ser realmente o Deus desse povo e o povo realmente povo de Deus. Muito bom lembrar que no verso 12 desse mesmo capítulo e mesmo livro diz: porque serei misericordioso para com suas iniquidades e os seus pecados, e as suas prevaricações não me lembrarei mais. Isso daqui é Jesus que vai cuidar dessas pessoas e terá misericórdia delas. Os aliancistas diz que quando você crê em Jesus Cristo, você já entra para essa história da nova aliança. Pelo sangue de Jesus Cristo, pelo Evangelho, pela morte de cruz. E quando você passa a ser agora discípulo de Jesus Cristo espiritual, você já está dentro da era da nova aliança. É bom entender que os aliancistas, eles, quem crê na nova aliança, eles já pregam que Jesus realmente vai voltar na terra e vai abençoar o povo de Israel e vai restaurar Jerusalém e Judá. Eles pegam muito a história de Jeremias, capítulo 31, no verso 38 ao 40. Também eles usam o capítulo 32, no versículo 37 e 40 do livro de Jeremias, para falar que ainda não foi feito a promessa da nova aliança, que os judeus de todos os lugares do mundo vão se reunir em Israel, na tua casa nativa, e assim o coração deles serão restaurado e novo, nesta casa de Israel, aonde Cristo vai converter o coração deles.
É muito bom entender também que a restauração e a paz sobre um rei davídico que está sendo aguardado para os aliancistas, que crê nesta nova aliança, está em Jeremias, no capítulo 33, no versículo 6 ao 8 e do 14 ao 18. A afirmativa também do capítulo 36, do versículo 22 e 32 do livro de Ezequiel, profeta Ezequiel. Quem é aliancista sabe sobre isso, a conversão nacional dos israelitas. Todos que são israelitas, todo Israel será convertido com dádiva do Espírito Santo. Receberão também o Espírito Santo e a habitação será segura em Israel. Com tudo que foi lido, falado, explanado, você se considera uma nova aliança? Um aliancista? Você se considera crendo nessas partes bíblicas que há de acontecer? Põe aí nos comentários.